Os tanques de Putin enfrentaram um dos piores desastres desta guerra. A Ucrânia, com inteligência e precisão, desmantelou uma ameaça brutal que poderia ter mudado os rumos do conflito. Putin havia montado uma contraofensiva com mais de 50 mil tropas, incluindo 10 mil norte-coreanos e tanques, prontas para esmagar a resistência ucraniana e retomar a região de Kursk, invadida pela Ucrânia. Putin acreditava que a vitória estava garantida, que seus tanques imparáveis esmagariam a resistência ucraniana, mas a Ucrânia estava um passo à frente e conduziu a Rússia para uma armadilha devastadora que dizimou os tanques russos. Se você gosta de assuntos como esses, inscreva-se no canal Pauta Genial e acompanhe as notícias e análises que fazem a diferença. A poderosa contraofensiva da Rússia foi um desastre total. Mas então, como a Ucrânia conseguiu isso? E por que Putin continua caindo nos mesmos truques? Neste vídeo, vamos mostrar de forma detalhada como a Ucrânia enganou a Rússia novamente, as perdas massivas que as forças de Putin sofreram e o que isso significa para o futuro de Kursk. The Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. Vamos começar pelas armadilhas. Enquanto a Ucrânia esteja focada em estabelecer um ponto de apoio em grande parte da invasão de Kursk, a Rússia tem tentado criar uma posição para si mesma no lado leste do rio Snagost. O objetivo, é claro, destruir a cabeça de ponte da Ucrânia, em Kursk, eliminando a rota de suprimentos para as tropas ucranianas que estão estacionadas no norte da região. E a Rússia tem tido algum sucesso com essa abordagem. A Ucrânia se retirou de posições fortificadas na floresta Olivsky de Kursk, com os soldados voltando para Mieloloknaya. Eles também se retiraram de Dereino, que fica logo depois do rio Snagost. Mas a Rússia queria mais. A força de Putin pretende capturar todos os assentamentos que puderem ao longo do rio. Até agora, a Rússia não teve sucesso, pois o rio Snagost serve como uma barreira natural. Foi por isso que a Ucrânia fortificou essa área. Do outro lado do rio, soldados ucranianos ocupam posições altas, podendo ver as forças russas se aproximando. Isso permite que eles se movam e retirem tropas rapidamente quando necessário. Com isso, a Rússia ficou praticamente parada ao redor do rio. Então, Putin decidiu mudar a estratégia. Em vez de continuar tentando atacar as fortificações no rio, ele enviou mais tropas para tentar quebrar as defesas ao norte, em Tolstoy Lug. O objetivo continua sendo o mesmo: cortar as linhas de suprimento ucranianas no norte de Kursk. Mas, ao conquistar Tolstoy Lug, a Rússia também abriria caminho para ataques diretos a uma região chamada Novovo-Novko, a leste de Kursk. Essa posição é crucial para a Ucrânia. Putin tentou tomar o acampamento no início da contraofensiva em Kursk, mas suas primeiras tentativas falharam. A Ucrânia resistiu a 5 ondas de ataques russos, causando pesadas baixas para a Rússia no processo. Estimativas indicam que pelo menos 300 soldados russos e norte-coreanos foram mortos ou feridos durante os 5 ataques até 11 de novembro. A Ucrânia também destruiu pelo menos 18 dos 29 veículos pesados que Putin havia enviado para essas ofensivas, mostrando que estavam bem preparados para enfrentar a ameaça. Em dezembro, Putin sabia que tomar Tolstoy Lug abriria caminho para ataques em Novojevnovka, pressionando as forças ucranianas na região. O ataque russo começou e, segundo a Euromaidan Press, a Rússia enviou vários veículos blindados de transporte de pessoal, APCs, para atravessar um grande reservatório no norte de Tolstoy Lug. O objetivo era atravessar o reservatório, permitindo que mais forças russas avançassem na região e pressionassem as tropas ucranianas. No entanto, a Rússia já havia tentado essa rota antes, em suas tentativas iniciais de retomar Novojevnovka, e a Ucrânia sabia que a Rússia tentaria novamente. A Ucrânia montou uma vigilância constante na região, utilizando drones equipados com câmeras térmicas para atuar como um sistema de alerta antecipado. Quando Putin enviou seus veículos blindados de transporte de pessoal, APCs, o sistema foi ativado e a Ucrânia entrou em ação. Ao detectar os veículos russos, a Ucrânia lançou mísseis anti-tanque Javelin contra o comboio.
O Javelin é um sistema portátil com um alcance efetivo de cerca de 2,4 quilômetros. Seus mísseis, equipados com ogivas HIT altamente explosivas e projetadas para penetrar blindagem, podem destruir equipamentos pesados, como tanques, com grande eficiência. A Ucrânia já havia utilizado os Javelins com grande sucesso durante a guerra, e neste ataque não foi diferente. Em minutos, os mísseis atingiram os APCs russos, deixando os veículos em chamas no chão. Os poucos soldados russos que conseguiram escapar tentaram fugir para as árvores próximas, mas a Ucrânia estava preparada para isso também. Drones de primeira pessoa, FPV, estavam posicionados ao redor do reservatório, permitindo que as tropas ucranianas localizassem e neutralizassem os soldados russos que estavam a pé, completando a destruição da primeira onda de ataque da Rússia. A verdade é que Putin não estava realmente tentando capturar Tolstoy e Lug. A Rússia sacrificou seus APCs, conduzindo seus soldados para a morte com o objetivo de expor e identificar as posições de fogo ucranianas. A Ucrânia já sabia das intenções da Rússia, mais uma vez estava um passo à frente. Dessa vez, as tropas russas avançaram novamente confiantes com várias grandes ondas de veículos blindados, incluindo tanques para atacar as posições de fogo ucranianas. Essa é uma estratégia comum de Putin: descobrir a posição do inimigo e depois lançar tropas e equipamentos até que suas linhas sejam rompidas. Mas a Ucrânia já sabia de tudo, mesmo antes da Rússia enviar seus primeiros APCs para Tolstoy e Lug. A Ucrânia já havia minado extensivamente a área ao redor. Quando as forças russas tentaram avançar, perceberam que não podiam simplesmente contornar as posições ucranianas sem destruir seus próprios veículos, já que os campos estavam repletos de explosivos. Assim, as ondas de tanques russos tiveram que seguir uma única rota, exatamente onde a Ucrânia queria que estivessem.